A Justiça Federal da Flórida, nos Estados Unidos, autorizou que as empresas Rumble e Trump Media anexem uma nova ordem judicial do ministro Alexandre de Moraes à ação que movem contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. O despacho, assinado nesta terça-feira pela juíza Mary Scriven, acolheu o pedido das companhias após o ministro determinar que a Rumble bloqueasse em até 48 horas o perfil de Rodrigo Constantino. A magistrada deu um prazo de 14 dias para que as empresas atualizem formalmente o processo com um novo episódio, no âmbito dessa ação que tramita desde fevereiro. Na última sexta-feira, foi determinado o bloqueio em todo o território nacional da conta associada a Constantino, além do fornecimento dos dados cadastrais do usuário e da preservação integral do conteúdo sob pena de multa diária de R$100 mil. A decisão foi tomada 2 dias após o governo dos Estados Unidos anunciar as tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros. Por esse motivo, a gente conversa a partir de agora com Martin De Luca. Ele é o advogado da Rumble, a quem eu agradeço demais pela participação. Martin, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Eu já emendo minha pergunta. Queria escutá-lo a respeito dessas últimas manifestações, esses últimos eventos, a determinação do STF, depois a contestação feita pela Rumble e pela Trump Media, junto à Corte da Flórida, e agora, recentemente, essa manifestação da juíza norte-americana. Enfim, como o senhor avalia esse posicionamento da justiça brasileira? Bem-vindo. Obrigado por me convidar. Primeira coisa a notar aqui é que eu não acho que isso é uma ordem do STF, nem falaria da justiça brasileira, tá? Porque temos inúmeros juízes no Brasil que todos os dias encaminham mandados para os Estados Unidos, ordens judiciais, seguindo o protocolo do Tratado de Assistência Mútua Bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos, e respeitam as regras. O que o ministro Alexandre de Moraes tem feito aqui é violar o tratado e violar todos os protocolos e todas as regras. Então, não falaria da justiça brasileira e não falaria de um mandado do STF. Falaria de um mandado, uma ordem de censura sigilosa do ministro Alexandre de Moraes, em violação do Tratado de Assistência Legal Mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, em violação da lei dos Estados Unidos, em violação da Constituição dos Estados Unidos e também em violação da lei brasileira. Por que em violação da lei brasileira? Porque normalmente a justiça brasileira não teria jurisdição nenhuma sobre uma empresa que está fora do país, né? E que não tem operações comerciais, nem funcionários, nem subsidiárias no país. Teve recentemente essa jurisprudência que estão tentando criar uma nova forma de exercer jurisdição, que é se seu conteúdo está disponível no Brasil. Se você é uma plataforma estrangeira, seu conteúdo está disponível no Brasil, que se está disponível na internet, está disponível no Brasil, né? Então, é jurisdição universal. E você tem acima de certos números de usuários, só que nunca definiram quais são os usuários, que número. Então, um juiz brasileiro poderia exercer jurisdição sobre você, tá? Mesmo se pegarmos essa lógica jurídica acrobática, a Rumble não qualifica, porque o ministro Alexandre de Moraes, mesmo por ordens dele mesmo, a Rumble está bloqueada desde fevereiro no Brasil. Então, a Rumble não está disponível, o conteúdo da Rumble não está disponível. É nesse contexto que ele encaminha uma ordem ilegal, que viola a lei brasileira, porque ele não tem jurisdição nenhuma sobre a Rumble agora, por e-mail, coisa que também não é juridicamente aceitável, em português, para a Rumble na Flórida, pedindo bloqueio em território nacional brasileiro de uma conta de um paciente de câncer que 6 dias antes de receber o mandado na Rumble, esse paciente de câncer, Rodrigo Constantino, anunciava que acabava de se recuperar de um transplante de medula, né? 6 dias. Talvez é por causa disso, ou talvez por outras razões que a gente desconhece, que a conta que ele manda bloquear, que já está bloqueada, porque a Rumble está bloqueada no Brasil, então não tem como a conta ser acessível, é totalmente irrelevante, né? É redundante a mandado, mas essa conta está inativa desde dezembro de 2023. Então a gente ficou confuso qual seria a iminente ameaça à democracia brasileira
de uma conta que está inativa desde dezembro de 2023, com posts que foram todos feitos dos Estados Unidos, conteúdo carregado nos Estados Unidos, por um cidadão americano, quando o Rumble nem está sujeito à jurisdição brasileira, aplicando a lógica do ministro mesmo. Então, é uma ação tão descarada, tão deliberada, que viola as leis americanas, a Constituição americana, a lei brasileira e o tratado bilateral entre os dois países. E desde que isso aconteceu, nenhum outro ministro do STF, nenhum outro juiz, e com certeza ninguém do Itamaraty ou do Planalto ter se manifestado sobre a ilegalidade da última ordem de 11 de julho do ministro. Martin de Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo aqui com a gente. Martin, peço licença, os nossos comentaristas também vão participar da entrevista. Passar para o Cristiano Beraldo, só para que todos possam participar, eu peço objetividade nas questões endereçadas ao Martin. Com você, Beraldo. Senhor Martin, eu gostaria de saber, do ponto de vista das ações recentes do governo norte-americano, imposição de tarifas, numa carta em que cita cerceamento à liberdade de expressão no Brasil, o quanto o senhor acredita que, neste contexto, conhecendo o ambiente político e legal dos Estados Unidos, o governo americano pode dar passos além para punir aqueles que, infelizmente, não estão seguindo nem as leis do próprio país e nem os tratados internacionais, como o caso do ministro Alexandre de Moraes? É uma diversidade de ferramentas que o governo dos Estados Unidos pode utilizar. Não cabe a mim falar quais seriam essas ferramentas, ou qual deveria ser utilizada, ou se deveria ser punido, né? Isso é uma decisão para o governo dos Estados Unidos. Mas o que a gente está fazendo é processando o ministro de forma civil, pedindo para a Corte Americana achar ele, que a conduta dele é atuar fora da autoridade oficial, porque é uma deliberada violação da lei, né? Ele está deliberadamente violando a lei brasileira, a lei americana e o tratado bilateral. Por que deliberadamente? Neste caso, primeiro porque ele sabe que a Rumble não está disponível no Brasil. Ele sabe que o pedido é obsoleto. Como ele sabe isso? Porque ele mesmo que mandou bloquear a Rumble. Segundo, ele sabe que a conta não está ativa desde dezembro de 2023, tornando o assunto realmente não muito relevante, porque ele pode verificar o que está bloqueado no Brasil. Terceiro, ele sabe que o alvo do mandado é um cidadão americano, porque é de público conhecimento. Quarto, ele sabe que o conteúdo postado da Flórida, porque a pessoa acha que é alvo de uma investigação deles, então essa pessoa não vai no Brasil faz anos, então não tem como errar nisso. E, finalmente, ele sabe que a pessoa está em solo americano e que a pessoa está sofrendo de uma doença devastadora, que é linfoma, o qual foi publicamente divulgado. Por quê? Como que ele saberia isso? Ele sabe disso porque o ministro Alexandre de Moraes mandou bloquear as contas desse usuário no Brasil e recebeu um pedido dos advogados brasileiros desse usuário o ano passado, pedindo para desbloquear as contas para poder transferir o dinheiro que essa pessoa tinha no Brasil para os Estados Unidos para pagar as contas médicas do tratamento de câncer. Então, a ação e a ordem do ministro é totalmente deliberada e com pleno conhecimento. Martin de Luca conversando ao vivo aqui com a gente na Jovem Pan. O Luiz Felipe Dávila fará a próxima pergunta. Senhor Martin, boa noite. Depois desse longo histórico de violações de leis americanas e brasileiras e da Constituição brasileira e americana que garante a liberdade de expressão, eu gostaria de saber se outras empresas americanas instaladas no Brasil estão lhe procurando para saber mais sobre esse caso, porque evidentemente é uma ação que pode respingar em todas essas empresas que atuam nos Estados Unidos. Com certeza, tem muito diálogo acontecendo no momento, de outras empresas, de diversas agências do governo dos Estados Unidos, mas sejamos claros por quê. Quando a gente começou essa ação da Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes em fevereiro, a gente pesquisou e fez uma análise e avaliação de todos os precedentes muito profunda.
não tem outro presidente na história dos Estados Unidos, nenhum, de um juiz estrangeiro fazendo o que o ministro Alexandre de Moraes fez em fevereiro desse ano. Menos ainda o que ele fez 11 de julho, 2 dias depois da carta do presidente Trump. E talvez estamos achando que essa série de abusos sobre a Rumble e foco, fixação com a Rumble, seja porque ele tenha uma preocupação especial. E por que teria essa preocupação especial? Obviamente não é claro para nós, mas o que é claro é que ele está tentando colocar a Rumble numa situação impossível para que nunca possa voltar a ser restaurada no mercado brasileiro. Qual seria? Se prestar atenção aos detalhes, que as ordens são públicas, o que vocês vão ver é que em fevereiro o ministro Alexandre de Moraes não solicitou, porque nessa época ele estava indo atrás do Alan dos Santos. Quando ele estava perseguindo Alan dos Santos em fevereiro, ele não solicita que a Rumble entregue os dados sigilosos, né, os dados confidenciais do Alan dos Santos para o ministro. Ele só pede preservação dos dados e bloquear a conta. Agora, no 11 de julho, além de ser descarado, é altamente provocativo. Por quê? Porque agora ele pede não só tudo que já discutimos, sino que também pede que a Rumble entregue os dados sem jurisdição nenhuma, de uma forma totalmente ilegal, no Brasil e nos Estados Unidos, e pela lei internacional, totalmente ilegal. Ele pede que a Rumble entregue os dados do Rodrigo Constantino. Endereço, telefone, e-mails, etc. Contas bancárias. O qual, não só que a Rumble não precisa fazer porque o mandado foi feito ilegalmente, sino que se a Rumble fizer, a Rumble teria que violar a lei dos Estados Unidos. Essa lei se chama Stored Communications Act, a qual requer às empresas manter sigilo e reserva sobre os dados dos usuários, a menos que sejam apresentados com uma ordem judicial válida. Como a ordem do ministro é totalmente válida, e ele sabe disso, o que ele está fazendo, basicamente, é colocar a Rumble numa posição que, para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a Rumble tem que violar a lei dos Estados Unidos. É uma situação impossível. Então, assim, ele vai conseguindo que a Rumble sempre fique em falta, né, em erro. E, finalmente, cabe ressaltar que hoje em dia, né, lembrando-nos da carta do presidente Trump da semana passada, hoje em dia, a única plataforma americana que está banida do Brasil é a Rumble. Sabem onde mais a Rumble está banida, além do Brasil? Só em 2 países, por força: Rússia e China. Rússia, China e Brasil são os 3 países do mundo onde a Rumble está banida por força do governo local. Então, Alexandre de Moraes está em boa companhia. Entrevista especial, Martin de Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo aqui com a gente. Martin, peço licença, eu sei que seu horário é curto, mas mais uma questão, o nosso comentarista Nelson Kobayashi, que é advogado também, vai fazer a próxima questão a você. Por favor, Nelson. Doutor Martin, boa noite a você, é um prazer falar contigo. A minha pergunta é em relação à ação que está correndo aí nos Estados Unidos sobre estes fatos todos que você tem nos narrado aqui. Qual é o objetivo final? Qual é o pedido dessa ação? O que vocês esperam da Justiça nesta ação que envolve o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Os objetivos são claríssimos. Primeiro, a gente está pedindo para a Corte Americana invalidar todos os mandados do ministro Alexandre de Moraes e declarar a sua ilegalidade em território americano. Terceiro, a gente está pedindo um julgamento por júri para achar ele responsável pelos danos causados a Rumble, que ainda são incalculáveis, né, mas nem foram calculados, e uma sentença monetária sobre o ministro. Agora, como o ministro está atuando fora da autoridade oficial, porque até agora está violando a lei brasileira também, ele seria e poderia ser punido com essa sentença de forma pessoal, né, com CPF, não como ministro do STF, sino como pessoa física. Porque quando um funcionário público
atua deliberadamente e com pleno conhecimento de uma forma ilegal, de uma forma que está fora da função oficial, isso se chama, no direito americano, atuar de uma forma ultra vires. Quando você atua de uma forma ultra vires, você perde sua imunidade como funcionário público. E você pode ser responsabilizado como pessoa física. Martim de Luca, gentilmente atendendo aqui a equipe da Jovem Pan. Martim, várias manifestações aqui da nossa audiência, pessoas que acompanham a programação, fizeram uma pergunta, se você tiver tempo, talvez 1 minuto, 1 minuto e meio. As perguntas: a Rumble pensa em voltar a ter uma operação no Brasil? Se sim, quais seriam as condições para isso acontecer? A Rumble nunca teve uma operação no Brasil, justamente por isso que sempre alegamos que não precisamos ter um representante legal ou nos submeter à jurisdição, porque a Rumble nunca teve uma operação no Brasil. Tendo dito isso, o conteúdo da Rumble estava disponível no Brasil. E o Brasil é um enorme país que curte muito as redes sociais, que está passando por nos últimos anos, um período, eu acho, extraordinário para uma democracia liberal de censura. Não acho que hoje temos um país mais censurado que o Brasil dentro do que são as democracias. E, porém, tinha disparado exponencialmente o uso da Rumble no Brasil. Porque, justamente, quanto mais censura você tem, assim como acontecia na União Soviética, como acontece na Venezuela, Cuba, China, quanto mais você censura e mais você oprime, mais as pessoas procuram uma alternativa. Então, nos últimos anos, o uso pelos brasileiros da Rumble tinha escalado de forma considerável, tentando fugir da censura do ministro. Por isso que acho que estava cumprindo uma função importante para a liberdade, porque era uma alternativa às ordens draconianas de censura. Bloqueando, achando uma desculpa, qualquer uma, como, por favor, você violaria a lei americana, por favor, assim eu posso, obviamente você não vai violar, então assim eu posso te bloquear do país. Então, foi algo muito deliberado. Mas é o que fica para nós. Obviamente que o mercado brasileiro e o povo brasileiro é excelente, tem uma grandíssima necessidade, né? Um apetite muito grande, uma fome muito grande, aparentemente, do público no Brasil de utilizar a Rumble justamente por causa da censura extrema. E, então, obviamente, tem interesse continuar estando disponível no Brasil. Agora, fica para o judiciário brasileiro e o executivo brasileiro determinar como isso poderia acontecer. A gente não tem como dictar isso, porque, aliás, a gente não teve nada para fazer para ser banido, e agora não temos também como nós, Rumble, ser desbloqueado. É o judiciário e o executivo que tem que resolver como fazer isso. Entrevista importante. Martim de Luca, advogado da Rumble, conversando ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan News. Martim, muito obrigado pela gentileza em conversar com a gente. Boa sorte e volte mais vezes aqui à Jovem Pan. Muito obrigado.